malta? Bem-vindos a mais um episódio do podcast Espiritualidade Secular. Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme seja o caso. Exatamente. E hoje eu e o Francisco vamos falar sobre o tema de experimentação animal. E vamos falar isto no contexto das ciências. Porque é que nós precisamos de experimentar, de criar modelos animais para perceber tentar responder várias perguntas científicas e onde é que podemos delinear a ética, como é que podemos mostrar as duas coisas. Se calhar iríamos começar, eu ia te perguntar a Francisco o que é que se quer, o que é que um modelo animal significa, o que é que nós precisamos e qual é que é a definição. A primeira ideia, penso que é o princípio ético principal por trás da experimentação animal, é que não devemos sujeitar seres humanos a experiências só para obter conhecimento. Ou seja, que o valor da vida humana suplanta o valor de uma vida humana suplanta o valor que o conhecimento obtido pela experimentação de uma pessoa possa gerar. Okay. E isso tradicionalmente não se aplicou aos animais, não é? Devido à nossa cultura, nós sempre achamos que os seres humanos estão separados da natureza e não fazem parte da natureza e que toda a natureza se sujeita aos seres humanos para seu bel prazer. Exato. Portanto, daí a ideia de que não é que não tenha havido experimentação em seres humanos, não é? Por exemplo, está-me a vir à memória um dos médicos mais famosos da Antiguidade Romana. Muito do conhecimento médico que ele gerou foi porque ele tratava gladiadores. Pois. Ou seja, ele tinha acesso à verdadeira anatomia humana e percebeu o que é que funcionava, como é que funcionava, o que é que não funcionava, porque tinha a oportunidade, não é, de estar a estudar diretamente os humanos. Sim. Porque 90% do objetivo da nossa ciência é para ajudar os humanos. Sim. Não é? Agora, mais recentemente, percebeu-se que não é, mais recentemente em relação ao Império Romano, não é? Portanto, já há muitas centenas de anos, percebeu-se que de facto seria melhor utilizar modelos animais, para já porque estavam disponíveis no início, também para conhecer os animais, é? Para criar melhores animais. Exato. E por essas razões todas. E essa ideia de utilizar animais ficou ainda mais reforçada com o advento da teoria da evolução. Não é? Que a teoria da evolução prova que não há assim tanta diferença entre o nosso funcionamento e o funcionamento dos animais, dependendo do nível a que estamos a estudar. Okay. Obviamente há níveis que não faz sentido estudar em certos animais. Sim. E por isso é que, dependendo do nível a que se está a estudar, certos modelos animais são mais ou menos apropriados. Ok. Pois, e depois podemos entrar um bocado nos quais é que são os critérios necessários para dizermos, ok, este modelo animal aplica-se à pergunta que estamos a tentar responder, não é? E como tu disseste, não é? Por exemplo, nos roedores, que é um modelo animal muito usado na ciência, o genoma é quase idêntico ao humano, não é? Portanto, existem várias semelhanças, existe mesmo a nível, se nós formos ver a anatomia do cérebro na área das neurociências, temos mesmo muitas semelhanças também. Sim. Normalmente o que acaba por diferir é a quantidade de neurónios nas zonas e a distribuição de neurónios dependendo das zonas do cérebro. Portanto, a partir do momento que temos estas semelhanças todas e conseguimos criar modelos preditivos a partir de animais e transferi-los para humanos, isto acaba por se calhar ser um dos primeiros argumentos, não é? No que toca a conseguirmos usar estes animais para responder às perguntas que temos, em vez de usar humanos. Porque, como tu disseste, nós, quando estudamos humanos, esses objetos de estudo acabam por ser um produto de azar ou circunstancial, não é? Temos um paciente HM, que é muito falado, não é? Sem dúvida. Agora não me recordo particularmente da sua história, mas creio que era um paciente que sofreu de epilepsia muito grave e e na altura fizeram um procedimento para retirar o hipocampo. Só para clarificar, é o paciente HM, é o nome de código dele. Exatamente. Acho que o nome é Henry Molaison, se não me engano. E tiveram que, pronto, na epilepsia acontece
estes padrões elétricos no cérebro, e uma das formas de tentar combater isso, por vezes, é retirar a zona focal onde aquele estímulo acaba por se originar. E no caso deste paciente... Uma lobotomia, portanto. Uma lobotomia, exatamente. E no caso deste paciente, o Henry, acabaram por tirar o hipocampo, que é o centro da memória. Entre outras coisas. Entre outras coisas, exatamente. Até tem um papel muito importante nas emoções, e o que acabou por acontecer é descobrirmos muita coisa sobre o papel específico do hipocampo. Sim, exatamente. Nomeadamente, no caso dele, foi da memória. Sim. Na formação de novas memórias. Percebeu-se que o hipocampo era absolutamente crucial para formar novas memórias. Exato. Pronto, isto é um caso de experimentação em humanos que, lá está, a intervenção que foi feita nesse paciente não foi com o intuito de obter conhecimento. Exato. Foi com o intuito de ajudar a pessoa. E essas intervenções nós fazemos todos os dias nos hospitais. Não é? Quando estamos a fazer experimentação animal, o objetivo é um e só um, que é obter conhecimento. Não tem nada a ver com o bem-estar do modelo animal. Okay? Dito isto, com o evoluir da nossa ciência, percebemos, não é, que os animais também sofrem dor, não é? Durante muito tempo achava-se, não sei, que os animais não sofriam, que os peixes não tinham sentimentos, como diz o Kurt Cobain e coisas desse género. Mas não é bem assim, não é? Os animais de facto têm sensações, têm dor, e então também na experimentação animal os protocolos éticos evoluíram. E sempre que se propõe uma experiência é necessário justificar, e bem justificado, com fundamentação científica a sério, porque é que se está a usar aquele modelo e não outro. Por exemplo, falaste do ratinho. O ratinho é o quê? É um vertebrado e é um mamífero. Imagina que eu vou propor uma experiência. E a experiência não requer um mamífero, mas requer um vertebrado. Já não é o ratinho o melhor modelo. Será o peixe-zebra, por exemplo. Que é um vertebrado, que é um peixe, não é um mamífero. E nós, como o mamífero é mais próximo de nós achamos mais ético fazer experiências num peixe do que num mamífero. Não é? Por proximidade. Não é? Porque se formos para o campo da ética, não é? Podemos ter as visões de que toda a vida tem o mesmo valor. Sim. E então um peixe, um mamífero ou um ser humano, qual é a diferença? Pois. E não estamos a avaliar pelo potencial ou capacidade de sofrimento. Não é? Nós no fundo não sabemos ao certo se o peixe sofre menos do que, por exemplo, o ratinho. Não é? Nós não temos ideia. Pois, não sabemos. O que poderá lá estar a acontecer. Porque a nossa percepção de sofrimento nos outros tem muito a ver com esta interpretação humana. Não é? Se aquele animal, quando está a sofrer, partilha algum traço expressivo, também pode ser visto nos humanos. E os peixes, claramente, estão mais afastados. É mais difícil. De nós do que um ratinho, não é? De qualquer mamífero. Não é? E pronto, e eu acho que também vale a pena salientar que esta questão da experimentação animal tem milhares de anos. Não é? Já o Aristóteles estudou a embriogênese nos pintos e nas galinhas há muito, muito tempo. Não é? Portanto, isto é um tema recorrente, a procura do conhecimento através do estudo animal já tem sua história também. E depois, não é, as questões éticas aqui são extremamente complexas. Eu lembro-me que havia um neuroanatomista, acho que no século XVIII ou no século XIX, não me está a lembrar do nome dele, não está a correr, que ele utilizava, por questões éticas, não é? Ele não queria fazer mal aos animais, então ele utilizava animais que tinham tido acidentes para ajustar o cérebro. Mas obviamente ele incorreu muitos erros, porque ele estava a estudar estruturas que estavam estragadas, não é? Por terem tido um acidente. Lá está, eram pessoas, não é? Com um mandato ético bastante presente, que pronto, esforçou-se por fazer as coisas de uma maneira que fossem eticamente aceitáveis para ele. Sim. E isso é o que é importante para mim, é que de facto são os cientistas, não é? E os trabalhadores dos vivários e as pessoas que realmente contactam com os animais que realmente têm de ter esta consciência ética. Sim. Não é? Porque uma coisa, por exemplo, é a procura do conhecimento,
Mas também há a experimentação animal por outras razões, não é? Por exemplo, para fazer perfis de segurança para produtos. Sim. Não é? Por exemplo, Sim, maquiagens, ou shampoos, ou outros produtos que nós utilizamos, têm de ser testados primeiro para ver se não são nocivos para os seres humanos. Exatamente. Lá está. E aí também há considerações éticas diferentes. Sim. E aí a consideração ética pode já não ser só das pessoas que trabalham diretamente com os animais, mas também com as pessoas que consomem esses produtos. Aí tem que ter essas pessoas, se calhar, uma postura ética do até que ponto é que é aceitável. Será que é aceitável testar em ratinhos, mas não em cães? Será que é aceitável testar em cães, mas não em chimpanzés? Não é? E penso que aí, pronto, vai da postura ética de cada pessoa enquanto consumidor. Mas já no campo da busca do conhecimento, não há alternativas. Okay? Há quem diga que podemos construir um computador para simular o cérebro, e eu rio-me, porque duvido que consigamos criar um sistema, seja computador, seja o que for, que consiga replicar uma célula. Ok? Com tudo o que uma célula faz, desde a informação, multiplicação, conseguir sentir o ambiente, adaptar a sua resposta ao ambiente, tudo que uma bactéria faz, ou seja, uma célula ainda mais simples do que as nossas próprias células, nós não conseguimos simular. Sim, uma complexidade. Uma complexidade tal que nós não estamos prontos para simular, talvez um dia, mas estamos muito, muito longe. Sim. Penso que há um projeto para tentar fazer uma vida sintética, não é? Sim. Que é tentar fazer uma bactéria puramente sintética, ou seja, sintetizada por seres humanos. E não se conseguiu ainda, que eu saiba. Pois, atualmente existe um projeto internacional que é o Human Connectome Project, que tem como objetivo o mapeamento do cérebro e eventualmente conseguir construir uma computação que consiga replicar. A questão é, como tu dizes, também existe variabilidade entre os cérebros, não é? Portanto, a partir desse momento, que cérebro é que vais criar, não é? Vais criar uma média de todos os cérebros, o que é que isso quer dizer? O que é que isso quer dizer, não é? Exatamente. Portanto, é como tu dizes, não sei se alguma vez vamos conseguir escapar a este problema, a não ser que consigamos mesmo gerar ou sintetizar estes órgãos, não é? Atualmente já se consegue sintetizar em laboratório, fazer rins e esse tipo de coisas, mas agora fazeres isso num cérebro, não é? Não sei se alguma vez vai ser possível. Exatamente, e isso vai ter sempre limitações, não é? Porque uma coisa é um órgão isolado de um corpo, não é? Ainda noutro episódio falámos sobre a cognição, e será que o sistema nervoso chega para a cognição ou é preciso um corpo também? Não é? E eu estou do lado dos que acham que é preciso um corpo, o sistema nervoso não chega para a cognição, é preciso um corpo. E lá está, isolando um órgão, se formos estudar algumas coisas, o que é que acontece a nível de tecido ou a nível celular, muito bem, é perfeitamente adequado. Agora, se quisermos estudar processos mais organísmicos, ou seja, do organismo inteiro, não vamos obter respostas boas ou úteis com um órgão isolado. Claro, e depois também há sempre a questão, o cérebro, como é um órgão que aprende muito do ambiente, tem muitas influências, por exemplo, o nosso córtex pré-frontal, a zona executiva do cérebro, consegue, como tem um desenvolvimento que demora mais tempo do que outras regiões do cérebro, acaba por ser mais um produto do ambiente, consegue fugir um bocado mais à carga genética que é imposta nas outras regiões do cérebro, porque é mais moldado pelo ambiente. Isto é uma das hipóteses para tentar explicar o porquê do córtex pré-frontal demorar tanto tempo a ser desenvolvido. Sim. Não se sabe, é uma hipótese posta para a frente. Mas é isso, tu criares um cérebro, a partir do momento se aquele cérebro não for exposto a uma experiência de qualquer tipo, tu não estás a perder um bocado a tua capacidade de facto tirar alguma ilação realista, não é? Daquilo. Existe também muito, podemos abordar um bocado este assunto, posso estar a fazer mal a tradução, mas o campo da etologia, não é? A ideia de estudo do comportamento, a ideia de que muitas experiências animais não estão a conseguir replicar o que o animal faria naturalmente no seu ambiente. Sem dúvida. No seu ambiente. Sem dúvida, sem dúvida. Isso é patente, não só porque o animal não está no seu ambiente natural, isso é um fator, não é? E, por exemplo, a caixa de Skinner
É uma experiência muito famosa em que se dá choques aos animais, choques elétricos, e o animal paralisa-se. E isso é tomado como, ok, isto é a resposta ao choque elétrico. Mas um animal que não esteja dentro de uma caixa pequena não se paralisa com choque elétrico. Ele foge do choque elétrico, ok? Se a caixa der espaço, ele aprende que pode fugir, ok? Isso é um problema, em que o ambiente não replica o ambiente naturalista, mas isso normalmente é um constrangimento aceito e conhecido e está controlado. E há outro constrangimento, é que muitas vezes os animais de laboratório, por terem estado em laboratório geração atrás de geração atrás de geração, não são, nem comportamentalmente, muito menos comportamentalmente, mas até fisiologicamente, não são exatamente iguais aos animais em estado selvagem. E isso também influencia os resultados. Okay. E então nos ratinhos, eu estudei comportamento sexual e por acaso no laboratório onde eu estava havia estirpes de ratinhos de laboratório clássicas e estirpes mais recentes em laboratório, com um comportamento mais próximo do selvagem. E em comportamento sexual não tinha nada a ver. Os mais selvagens faziam comportamento tranquilamente e os que são da estirpe de laboratório clássica tinham algumas dificuldades em fazer um comportamento mais fundamental que há para uma espécie. Sim. Ok? E então isto é devido à acumulação de mutações e e da própria domesticação que se faz. Um bom ratinho de laboratório é aquele que não foge do experimentador, não é? É aquele que cai nas armadilhas todas, não é? Aquele inteligente que se desvia de tudo e foge e salta e corre, não é? Portanto, isso também influencia. Sim, depois também há a questão é que os roedores, os gatinhos, os ratos, normalmente são animais noturnos e as experiências estão a decorrer durante o dia, não é? Sim, mas isso é controlado. Portanto, faz treino de ciclos de luz. Portanto, os ciclos de luz são alterados de maneira a que o ratinho pense que é noite e os humanos conseguem ver no vermelho, por exemplo, e os ratinhos não. Portanto, os humanos trabalham sob luz vermelha e o ratinho pensa que está escuro. Portanto, isso é... Hoje em dia já se percebeu isso e consegue-se controlar isso. Não é nada bom para os humanos que trabalham nesses ciclos de luz, mas isso é outra história. Pois, exato. É que, pronto, em relação a essa questão, já tive a presença, a oportunidade de falar com alguns investigadores que não recomendam mesmo, porque há investigadores no mundo que acabam por estudar os gatinhos à noite. Fazem uma dieta e estudam à noite. Só que pronto, lá está. Não é muito bom para uma das partes. Exatamente. A luz vermelha é menos mal do que isso, do que trabalhar em noturno. Mas mesmo assim afeta a pessoa, porque a pessoa acaba por passar um dia todo, todos os dias durante a semana e fim de semana também, não é? Porque as experiências não sabem se é dia de semana ou dia de fim de semana. Quando se faz uma experiência tem que estar lá até ao fim da experiência, e há experiências longas desse tipo, e a pessoa está ali, é como se de repente estivesse fechada durante não sei quantos dias sem ver o sol. Pois, exato. Isso não é nada bom para ninguém. Pois não, sem dúvida. E pronto, eu acho que na área das neurociências é muito interessante ver que, se calhar, para as doenças neurológicas já existem fenotipos, ou seja, animais que são bastante semelhantes no mecanismo de patologia comparavelmente aos humanos, mas na parte das doenças psiquiátricas ainda continua a ser um bocado difícil de conseguirmos criar um deles animais totalmente válidos. Lá está. É a questão de a pergunta científica se adequa ao modelo, ou ao contrário, se o modelo se adequa à pergunta científica que estamos a fazer. Perturbações psiquiátricas e psicológicas são muito próprias do humano e difícil de estudar noutros animais, mas existe. Não é? As pessoas vão fazendo, como tu disseste muito bem, há modelos de depressão, não é? Podemos parametrizar, operacionalizar a depressão de certo modo e dizer que é um animal que se mexe pouco, que não usa o brinquedo e que evita o contacto social. Não é? Por exemplo, num animal como a ratazana, que é um animal altamente social. Podemos parametrizar isso, o tempo que ele passa com os específicos, com as outras ratazanas, o tempo que ele passa a brincar nos brinquedos e a quantidade de movimento que ele executa. E
fazemos-lhes coisas até que esses parâmetros estejam todos abaixo de um certo nível. Sim. E pronto, e podemos dizer que temos ali mais ou menos um modelo de depressão. No entanto, aquele modelo de depressão não nos vai ensinar nada sobre aqueles pensamentos recorrentes que a pessoa tem durante a depressão e o sistema negativos. cognitivo, a questão de chamado rumination, que é A ruminação, exatamente. os pensamentos repetitivos, não é? Negativos, repetitivos, sim. Negativos e em espiral, que é sempre para piorar, sempre para piorar. A criação de catástrofes, exatamente. Aquele pensamento que é afunilado, sempre a ir para o negativo, não é? Exatamente. E nós nos animais não conseguimos estudar o sistema cognitivo dessa forma, porque não há comunicação, não é? Só estamos a observar. Para os ratos, por exemplo, também outro estudo, que é a questão do açúcar. Tens uma solução, tens a água normal e tens uma água com uma concentração para 2% de sucrose. Os ratos adoram açúcar. Sim. E tu vês, como nós. E como nós, exato. E é um bom paralelo. É um bom paralelo, exato. E pronto, se os ratos beberem mais água normal em vez de escolherem o açúcar, que é o que eles iriam escolher quando estão mais normais, isso é também um indicador às vezes de, ok, este está mais deprimido que o outro. Pode ser, exatamente. É uma parametrização e uma operacionalização da depressão, não é? Vamos ver quão deprimido o animal está e vamos medir isso deste modo. Exato. Mas sim, quanto mais complexo o fenómeno que estamos a estudar, e se acharmos que a consciência humana é o fenómeno mais complexo que nós conhecemos na natureza, que eu acho isso, então desenhar experiências é complicadíssimo. E há sempre a questão. Não é? Mas é interessante que as experiências vão acontecendo. Okay? Os cientistas são muito criativos e vão inventando maneiras de conseguir algumas respostas, sempre incompletas, claro, mas o progresso é real. Sim, nessa questão nós temos sempre, como tu dizes, há sempre uma pergunta que eu penso quando falamos sobre a questão ética é: será que nós, na procura de respostas, estamos à procura de respostas onde os meios, se calhar, nós não deveríamos abordar? Por exemplo, será que o sofrimento que nós temos que causar nos animais, se calhar não justifica ou eticamente não nos deveria permitir procurar essa resposta? E pronto, essa é uma coisa que às vezes penso. Sim, não sei, é uma boa pergunta. Se há coisas que nós não deveríamos poder saber, porque o caminho para esse saber é... Exato, se há uma linha, não é, que não deveríamos ultrapassar, lá está. A ciência está intimamente ligada, não é, como diz o Noah Harari, aquele do Sapiens, não sei se já leste esse livro, mas ele diz uma coisa que ficou comigo e que é que a ciência está intimamente ligada ao capitalismo. Porque o artigo de fé, não é? Ele considera o capitalismo uma religião, que é uma coisa baseada numa fé. O artigo de fé do capitalismo, que podemos sempre crescer, é o mesmo artigo de fé da ciência, que podemos sempre saber mais. Sim. E enquanto existir essa possibilidade de é sempre possível mais, é difícil pôr um limite aos humanos, porque os humanos, sabendo que é possível mais, querem mais, não é? E então, lá está. A nossa fé atual não é compatível com uma ética dessa que tu estás a dizer. Mas não quer dizer que isso não seja válido. E se calhar é bem válido, mas depois outras pessoas iriam argumentar do outro lado que sim, mas estás a pensar na quantidade de vidas humanas que podes melhorar ou salvar, sacrificando animais. Pois eu tinha outra pergunta também para te fazer, que é, por exemplo, já conheceste algum cientista vegan que, ou seja, quais são as implicações de seres vegan no teu dia, no que é que podes estudar, não é? Sim, já conheço cientistas vegan. Vegan é uma pessoa que não consome produtos de origem animal. Exatamente. Okay? É um vegetariano mais extremo ainda, no sentido em que não consome nada, nem utiliza roupas. Sim, foram sujeitas à experimentação animal. Ou de origem animal, como o couro, ou a seda. Okay? Cientistas vegan têm que se auto-justificar, não é? E a maneira que eles se auto-justificam é exatamente através desta
noção de sacrifício. Tanto que o termo técnico, normalmente, quando se termina uma vida animal num laboratório, é um sacrifício. E é um termo que se usava, não é? Na religiosidade, sacrificava-se um animal para ter um benefício dos deuses. E aqui chamamos sempre o sacrifício. E dos meus colegas que eu conheço que são vegan e fazem experimentação animal, muitos são teóricos. Okay? Mas estão a utilizar dados que vêm da experimentação animal. Mas eles próprios não tiveram a mão naquilo. Exato, é uma maneira. Exato. Podem ser teóricos. Os experimentalistas dizem que operam numa ótica de minimizar o sofrimento animal. Ou seja, a vida deles só utiliza esse sofrimento animal para gerar conhecimento, não para conforto próprio, por exemplo. Mas lá está, o vegan tem que saltar ali, tem que ter uma avaliação muito profunda. Mas há outras maneiras, por exemplo, eu conheço cientistas que mudam de modelo animal. Que durante muitos anos trabalham com modelo animal, estou agora a pensar num caso em concreto, com ratazanas, chega a uma altura da sua carreira em que diz: o nível de conhecimento que eu consigo extrair das ratazanas para as perguntas que eu estou a fazer não é satisfatório entre o sofrimento e o conhecimento. Vou mudar de modelo animal e mudam, por exemplo, para moscas. Em que podem continuar a estudar o cérebro na mesma, podem estudar comportamentos relevantes na mesma, mas agora com um modelo animal que essa pessoa, lá está, é uma decisão altamente individual, acha que o sofrimento das moscas pode ser sacrificado para obter o conhecimento e as respostas às perguntas que ela está a fazer. Pois isso é muito interessante, porque eu acredito uma pessoa quando é vegan, fazeres mesmo, estás lá na parte experimental, não deve ser nada fácil, porque vai criar uma batalha ideológica e de valores no teu cérebro que não deve ser nada fácil por vezes de conseguir chegar a um término. Mesmo não sendo vegan, eu falo por experiência própria. Sim. Os dias mais difíceis para mim foram sempre os dias de sacrifício, em que tinha que sacrificar muitos animais. Eu saía, parecia que tinha levado com um pau nas costas. Literalmente, a minha sensação física era como se tivesse levado com um pau nas costas. Tenso, tudo preso, todo preso. Okay? Cirurgias animais a mamíferos. Um stress enorme sempre. Para não perder o animal. Mais por milhões de razões que não queres perder o animal, até para a experiência em si, não é? Mas a minimizar a maneira como se manipula o animal. Todas as pessoas são diferentes, há pessoas que se preocupam menos, há pessoas que se preocupam mais, mas toda a gente tem que seguir os protocolos éticos, okay? Porque há inspeções e está tudo controlado, mas há sempre ali espaço para algumas variações individuais, e no meu caso era sempre muito sofrimento emocional para mim a execução, ok? Portanto, que foi uma das principais razões porque eu parei. Sim, no outro dia que eu estive no laboratório, tive que retirar uma parte do hipocampo, do tecido, e ver o sacrifício animal, para mim, aquilo, foi visceral demais. Eu saí de lá a pensar, se calhar não é para ti. O meu estudo não quer, exato, não é para mim, se calhar a minha parte de investigação, eu não quero que seja baseada no estudo do animal, porque aquilo é uma intensidade que só estando lá e vendo é que a pessoa depois se apercebe. Isto até arrepia, não é? Sim. Porque o animal, porque às vezes eu custo a inocência do animal. O animal não sabe o que é que lhe vai acontecer e está claramente a lutar, não é? Não, mas aí está, ok. Aqui outra coisa é uma maneira ética de fazer isso, é que o animal não se apercebe do que vai acontecer, nem tem hipótese de lutar, ok? Coisa eu só conseguia fazer nestes termos. Quando não podia falhar nada nesse aspecto. A execução tinha que ser tal, o animal não tinha hipótese. Tipo, pum. Okay? Porque se o animal... Então eu desmanchava-me todo. Se o animal está a sofrer e não sei o quê, não dá. É que o protocolo, que se não me engano, para ratos tem que estar anestesiado. Sim, exatamente. Mas os gatinhos já não é necessário. Podes fazer a deslocação da vértebra. Sim, mas podes sempre... Mas lá está, tem que ser bem executado.
Pois, Quando se exato. faz isso, num segundo é uma festinha, no segundo a seguir é um esticão, ok? E Pois. acabou. Pois. Lá está. Isso é a maneira ética Uhum. de fazer o sacrifício do animal. É o animal não sofrer. Mas temos essa questão também na produção alimentar, não é? Uhum. Como é que são sacrificados os animais na produção Lá está, alimentar? pois. Claro que o vegan aí, pronto, diz, não me preocupo com isso porque eu não consumo. Não Sim. dou dinheiro a essa indústria. Exato. É verdade, sim, sem dúvida. Há muitas práticas do trato animal que não estão bem reguladas, não é? Exatamente. Na ciência, pelo menos, é como tu disseste, todas as Ciência é experiências altamente têm que regulada. ser altamente reguladas. Tem que ser aprovadas por comitês externos, tem que ser aprovadas Exato. por comitês internos, tem que ser aprovadas por órgãos de Uhum. financiamento. Pois, exato. Okay? Tem que haver entrega de protocolos. Uhum. Pois, exato. Eu acho que há um tópico também que podemos abordar brevemente sobre, se calhar, também outra utilidade dos modelos animais. Uhum. Por vezes também tem a ver com o ciclo de vida, não é? Porque quando tu queres estudar uma doença neurodegenerativa, humana, aquilo pode demorar imensos anos, não é? Sim. Enquanto um rato vive 2 anos, em média, ou por exemplo uma mosca, uma drosófila, Uhum. tem Claro. um intervalo de tempo muito menor onde tu consegues ver, num curto espaço de tempo, aquela progressão toda, não é? Sim. E pronto, e se calhar também acaba por acrescentar algum valor, não é? Espera aí, vamos esperar um bocadinho. Ok. Está a gravar? Quando quiseres, fazemos o silêncio e depois começas, ok? E pronto, nós também ao estarmos, pronto, estes animais com ciclos de vida mais curtos, conseguimos ver em menos tempo a progressão destas condições que nós queremos estudar. Agora, também existem, e lá está, temos que voltar um bocado à filosofia, existe um filósofo, Peter Singer, que argumenta que os animais devem ser excluídos da moral, desta ideia do utilitarianismo humano, não é? Que ele exprime esta ideia de que, ok, o que é que isso tem a ver com os animais? Porque é que a nossa noção do utilitarianismo tem a ver... Utilitarianismo. Não é fácil. É difícil isto aqui. É difícil. O que é que isto tem a ver com os animais, não é? Porque é que os animais não podem ser poupados desta ideia? Porque nós, para defendermos a experimentação animal, para sermos coerentes, temos de defender ou achar que a nossa vida, o valor da vida humana, acaba por ser superior à vida animal. Não é? Exatamente. Isto tem que ser a nossa posição, para não entrarmos em incoerências, não é? Exatamente. E isso é, lá está, uma posição religiosa. Uhum. Pois. Porque há religiões, quer dizer, hoje em dia é civilizacional, é cultural, mas advém de uma religião em particular. Não é? Eu lembro-me sempre daquele exemplo do 7 anos no Tibete. Já viste esse filme? Não, por acaso nunca vi. Sobre um dos mentores do Dalai Lama atual. Um alemão. Que foi lá para o Tibete, não sei o quê. Ele um dia fica muito espantado, que ele queria construir já não sei o quê. E não podia ser porque havia ali um monte de minhocas ou de formigas, uma coisa assim. E os monges não podiam construir porque tinham que matar aquelas minhocas todas para construir. Então, antes de construir, ele, como era alemão, todo engenhocas, então vamos fazer assim, vamos fazer um carreiro para as minhocas conseguirem sair e depois nós conseguimos... Então tiveram que fazer um carreiro de minhocas primeiro, para depois poder construir, tirar as minhocas lá todas em segurança e depois sim construir. Porque a vida de uma minhoca vale tanto como a de um monge, naquela religião. Não é? Pois, exato. Interessante. E então, lá está, na nossa cultura judaico-cristã, nós temos o mandato de governar sobre o resto da natureza. Exato. É claro. Na Bíblia. Exato. Bem claro. E temos o dever de cuidar bem, mas é claro que está ali para nosso benefício. Sim, exato. Exatamente. Não é? É que se concordes ou não, é daí que vem esta mentalidade. Pois, exato. Acaba por ser sempre aquela ideia central nas várias filosofias, que é porque é que as coisas que nós queremos atingir, o conhecimento, normalmente acabam só por ser interessantes para o ser humano, não é? Acaba por ser um projeto individual de espécie. E, portanto, a partir do momento que começamos a envolver outros seres vivos, começamos a entrar sempre neste debate, não é? Sim. E depois há seres humanos que pensam nas coisas um bocado de maneira mais engraçada. Que é, por exemplo, já não me lembro quem é, que defendia uma tese que o milho é que domesticou os seres humanos e não ao contrário.
sim, olha, isso por acaso também está no Sapiens do Yuval Noah. Pronto, se calhar vem daí. Mas isso é uma ideia mais antiga que eu já tinha visto no outro lado. Sim, mas é interessante, não é? Com a revolução agrícola, não é? Uhum. Pronto, as colheitas é que acabaram por nos domesticar, porque antes nós tínhamos uma vida, não é, nómada, não é? Andávamos sempre éramos Sim. livres, não é? Vivíamos primeiro em família, em grupos nucleares de 8 membros, e depois, com esta ideia da Revolução Agrícola, acabámos por criar cidades e estruturas, não é? Porque tinhas que começar a guardar as colheitas, não Sim, podias andar não era essa a questão. Eu estava a falar mais na questão da reprodução, não é? Porque o sucesso na natureza, medir sucesso é medir em número de descendentes, não é? De acordo com a teoria da evolução. Então, por exemplo, as vacas nunca teriam tido tanto sucesso se não fossem os seres humanos. Não é? Já os lobos, foi um bocado mau para os lobos, mas para as vacas foi muito bom os seres humanos. Sim. Porque há muitas vacas no mundo hoje em dia e muito poucos lobos. E muito poucos lobos. Ou seja, do ponto de vista de benefício, se olharmos de benefício sem ser só do ser humano, as vacas também beneficiam com toda a tortura que é feita às vacas. Pois, exato. Aí é sempre a questão de se estamos a escolher as métricas certas. Não é? Exatamente. Aí temos quantidade, mas se calhar o aumento e o número de vacas não compensa o sofrimento. Não é? Basta é aquela ideia também do antinatalismo. Por vezes também há um filósofo, que não me esqueci do nome, que argumenta que nós não temos, que nós quando estamos a criar uma vida nova, nós temos que pensar muito bem sobre o mundo em que estamos a trazer essa criança, não é? Porque muitos momentos da nossa vida são de sofrimento, não é? Então nós temos que pensar muito bem sobre essa questão, não é? E depois, no que toca aos animais, é a mesma coisa. Nós estamos a produzir imensos animais, mas ao contrário das nossas crianças, nós estamos a trazer estes animais para o mundo onde eles nascem para morrer, quase. E com vidas miseráveis. Com vidas miseráveis, muitas vezes. Exatamente. Nem lhes damos hipóteses de florescer enquanto vacas. Não. Exatamente. É direto para o sofrimento. Sim, lá está, são tudo considerações éticas. Exato. Que eu acho importante. Mas é como tu dizes, qual é a alternativa? Não é? Sim. Qual é a alternativa? A alternativa, eu penso que é imaginar novas alternativas e tentar levá-las a cabo. Porque elas vão surgindo, não é? Hoje em dia já se chega ao ponto de poder fazer experiências in silico, não é? Puramente no computador. Claro que a informação e o tipo de perguntas que se pode fazer vão ser muito simples e de uma natureza diferente das perguntas que se pode responder utilizando modelos animais. Mas já começa a ser possível. Agora, querer simular o cérebro é um exagero. Mas se calhar começar a querer simular uma célula procariota, que é a célula das bactérias, se calhar qualquer dia já começamos a estar próximos de conseguir fazer isso num computador. E depois também há aquela ideia que está a começar a surgir, que é fazer a experimentação em humanos, mas em humanos que foram condenados a sentenças. Exato, isso também existiu. Quem desenvolveu muito conhecimento assim foram os chineses. Pois, exato. Não é? Muita daquela teoria deles da medicina chinesa foi eles tinham bastante experimentação. E no Ocidente também, não é? Está com os gladiadores e por aí foi. Os nazis também faziam isso. Não, por isso para nós hoje em dia é inconcebível. Sim. Mas não quer dizer que não haja para outras civilizações que achem isso pode ser feito. E mesmo hoje em dia, na nossa civilização, ainda se faz isso, para ser completamente honesto. E faz-se isso em larga escala, até muitas vezes em países subdesenvolvidos, no teste de novos medicamentos e coisas desse género. Há um filme particularmente intenso sobre essa questão, que é baseado em factos verídicos, que é o Convenient Gardener. Nunca vi. Tu tens a lembrar da tradução em português, mas... Provavelmente não é uma tradução literal. Não é o jardineiro conveniente. Exato, não é, exato. Mas pronto, é sobre essa questão exatamente. Uma grande farmacêutica, que anda agora muito na berra, que testa um medicamento à revelia dos pacientes em África, porque junto com o medicamento normal que as populações precisam, vão coisas
estão a ser testadas. O seu conhecimento prévio destas pessoas. Sem conhecimento nem consentimento, nada. E pronto. E se calhar muita da nossa tecnologia médica que nós temos foi desenvolvida assim. Não sabemos. Isso tem que ser mudado, na minha opinião. Não é? Tem que haver um maior controle. Mas lá está. Não há nada como um ser humano como modelo experimental para conhecer sobre o ser humano. Exato. Portanto, lá está a barreira ética. É sempre. A ética acaba por estar sempre ali a desenhar os contornos da ciência. Tem de estar. Na minha opinião, deve estar. Agora, obviamente, há um campo da ciência que argumenta que a ética é outra cena separada da ciência. A ciência procura o conhecimento e a ética... Não, a ciência não faz julgamentos éticos, faz... Discordo completamente dessa posição. Porque a ciência a ciência é feita por seres humanos, não é? É a mesma coisa que dizer que política é política e ética não tem que estar na política. Não é a mesma coisa. Mas, de certo modo, a atividade humana, o ser humano é um ser ético, é uma dimensão da vida humana. Toda a atividade humana tem que ter uma componente ética, não é? Na minha opinião. E as pessoas... individualmente, acho que são coisas altamente pessoais, não é? Individuais, têm de tentar estar de acordo com aquilo que acham. É que eu acho que a premissa subjacente aqui é a ideia de que antes de desenvolveres algo, tu não pensas sobre se essa coisa deve ser desenvolvida ou não. Por exemplo, a bomba nuclear, não é? Sim. Provavelmente não houve se calhar pensaram sobre isso, mas muitas vezes na ciência não há aquela ideia, será que nós devíamos inventar isto? Não há essa preocupação, vamos para a frente e depois logo se vê. Exatamente, porque o cientista é curioso. Sim. E a curiosidade mata o gato, não é? Portanto, é a curiosidade humana, não é? A curiosidade humana não é utilitária, não é? Ela não vai, os cientistas não vão, muitas vezes, estão a querer saber, não sabem bem porquê. Nem para quê, muito menos para quê. Especialmente na ciência fundamental. Queremos saber porque sim. E o resto que vem a seguir é para os outros pensarem, não é para os cientistas pensarem, não é? Exato. Isso é trabalho para os filósofos. Não, neste caso pode ser para os políticos, para os filósofos, para os gestores, não é? Para quem possa pôr o portão ético na coisa, não é? Para os reguladores. Tem que haver pessoas a pensar nisto o tempo inteiro. Claro, acho que sim. Claro. Pois, parece-me que sim também. E pronto, não sei se há mais algum tópico que achas que nos faltou aqui mencionar. Tocámos nas principais questões éticas da experimentação animal. Pois, exato, sim. E pronto, eu acho que se acharem que nos faltou aqui alguma coisa, por favor, escrevam nos comentários. E pronto, vamos ver no futuro o desenvolvimento das alternativas, não é? Sim. À experimentação animal. E se houver assim algum grande boom ou alguma ideia nova que saia, se calhar fazemos outro. Exatamente. E pronto, acho que é tudo por hoje. É uma próxima e já sabem, terça-feira. Terças-feiras, finalmente, mandamos podcast. Se gostarem, não se esqueçam de pôr um like e subscrever ao canal ou ao Spotify, se ainda não estiverem subscritos, que isso ajuda sempre. Exatamente. Pronto. Muito obrigado. Um abraço. Tchau.